Uma vez, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos por volta, 10, 20 anos, em torno de um ano 2000, mais ou menos 2010, eu estava numa barraca próximo aqui na Praia do Futuro. E aí eu ia andando, em volta de 1 hora da manhã, eu percebi que de longe, eu andando na rua, vi um barulho daquelas mobilete, né? Bem alto, aquele barulhão. E aí logo em seguida, Jesus, né, fala no meu ouvido, Espírito Santo: esse cara vai te assaltar, muda de calçada. Só que eu não sabia quem era, eu não ouvi nada, eu nem olhei para trás. Eu só ouvi o barulho realmente da mobilete. E aí eu atravessei a rua, cheguei no canteiro central, fui para o outro lado da avenida, que é a Avenida Larga. E aí era um dia de, se eu não me engano, quinta-feira, e estava tendo um movimento nas barracas da Praia do Futuro. E aí muita gente nessa barraca. Aí quando eu atravessei a rua e fui pela calçada, andei uns 30 metros, essa moto foi lá na frente, deu a volta e parou em frente à barraca, ao restaurante. E eu entrei na barraca dentro, e aí saí andando pela praia de madrugada, andando pela praia, e aí consegui andar uns 300, 500 metros, que eu já estava próximo à casa da família. E aí eu vim pela areia da praia de madrugada e fui para casa. E aí depois eu fiquei pensando, mais um livramento de Deus. Mas o que aconteceu? Há alguns meses atrás, antes desse episódio, eu namorava uma menina em outra cidade metropolitana. E aí eu saí da casa dela por volta de 22 horas, mais ou menos. Na época eu não tinha transporte, não tinha moto nem nada. E aí quando eu cheguei no ponto do ônibus, apareceu um cara que ele vinha numa mobilete também, empurrando a mobilete. Quando chegou próximo a mim, o cara ficou olhando para mim assim. Aí eu percebi que aquilo ali era uma armação. O cara estava fingindo, o objetivo realmente dele era me assaltar. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei parado, botei a mão assim no bolso, fiquei assobiando. O cara empurrou essa moto. Quando ele chegou assim na minha frente, ficou me olhando, me encarando. Na época eu usava uma calça comprida, roupa social, que eu trabalhei no banco alguns anos atrás. E aí quando eu cheguei, o cara ficou me encarando, beleza. Aí ele demorou um pouquinho, empurrou a moto, pegou. Quer dizer, era armação realmente. A moto não estava com defeito. E aí passou um tempo, ocorreu esse episódio. Eu deduzo que esse cara marcou a minha fisionomia e a roupa que eu estava, justamente, coincidentemente, eu imagino que era a mesma calça comprida nesse episódio que eu estava saindo da casa da namorada. Então, e esse cara me reconheceu, de alguma maneira queria me assaltar. E o Espírito Santo, né, me avisou que eu já ouvi essas vozes, tanto internamente, na minha mente, como externamente. E aí mais um livramento de Deus, que Deus me deu. E aí eu vou contar os próximos livramentos que eu tive, de coisas que Deus fala comigo. Que quando a gente é um escolhido, Deus orienta, Deus adverte, Deus livra de todo o mal. E aí conte também as suas experiências nas mensagens, para que possamos compartilhar experiências de um escolhido. Mais alguma coisa eu gravo depois. Uma vez, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos por volta, 10, 20 anos, em torno de um ano 2000, mais ou menos 2010, eu estava numa barraca próximo aqui na Praia do Futuro. E aí eu ia andando, em volta de 1 hora da manhã, eu percebi que de longe, eu andando na rua, vi um barulho daquelas mobilete, né? Bem alto, aquele barulhão. E aí logo em seguida, Jesus, né, fala no meu ouvido, Espírito Santo:
esse cara vai te assaltar, muda de calçada. Só que eu não sabia quem era, eu não vi nada, eu nem olhei para trás. Eu só ouvi o barulho realmente da mobilete. E aí eu atravessei a rua, cheguei no canteiro central, fui para o outro lado da avenida, que é a Avenida Larga. E aí era um dia de, se eu não me engano, quinta-feira, e estava tendo um movimento nas barracas da Praia do Futuro. E aí muita gente nessa barraca. Aí quando eu atravessei a rua e fui pela calçada, andei uns 30 metros, essa moto foi lá na frente, deu a volta e parou em frente à barraca, ao restaurante. E eu entrei na barraca dentro, e aí saí andando pela praia de madrugada, andando pela praia, e aí consegui andar uns 300 metros, que eu já estava próximo à casa da família. E aí eu vim pela areia da praia de madrugada e fui para casa. E aí depois eu fiquei pensando, mais um livramento de Deus. Mas o que aconteceu? Há alguns meses atrás, antes desse episódio, eu namorava uma menina em outra cidade metropolitana. E aí eu saí da casa dela por volta de 22 horas, mais ou menos. Na época eu não tinha transporte, não tinha moto nem nada. E aí quando eu cheguei no ponto do ônibus, apareceu um cara que ele vinha numa mobilete também, empurrando a mobilete. Quando chegou próximo a mim, o cara ficou olhando para mim assim. Aí eu percebi que aquilo ali era uma armação. O cara estava fingindo, o objetivo realmente dele era me assaltar. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei parado, botei a mão assim no bolso, fiquei assobiando. O cara empurrou essa moto. Quando ele chegou assim na minha frente, ficou me olhando, me encarando. Na época eu usava uma calça comprida, roupa social, que eu trabalhei no banco alguns anos atrás. E aí quando eu cheguei, o cara ficou me encarando, beleza. Aí ele demorou um pouquinho, empurrou a moto, pegou. Quer dizer, era armação realmente. A moto não estava com defeito. E aí passou um tempo, ocorreu esse episódio. Eu deduzo que esse cara marcou a minha fisionomia e a roupa que eu estava, justamente, coincidentemente, eu imagino que era a mesma calça comprida nesse episódio que eu estava saindo da casa da namorada. Então, e esse cara me reconheceu, de alguma maneira queria me assaltar. E o Espírito Santo, né, me avisou que eu já ouvi essas vozes, tanto internamente, na minha mente, como externamente. E aí mais um livramento de Deus, que Deus me deu. E aí eu vou contar os próximos livramentos que eu tive, de coisas que Deus fala comigo. Que quando a gente é um escolhido, Deus orienta, Deus adverte, Deus livra de todo o mal. E aí conte também as suas experiências nas mensagens, para que possamos compartilhar experiências de um escolhido. Mais alguma coisa eu gravo depois. Uma vez, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos por volta de 10, 20 anos, em torno de um ano 2000, mais ou menos 2010, eu estava numa barraca próximo aqui na Praia do Futuro. E aí eu ia andando, em volta de 1h da manhã, eu percebi que de longe, eu andando na rua, vi um barulho daquelas mobiletes, né? Bem alto, aquele barulhão. E aí logo em seguida, Jesus, né, fala no meu ouvido, Espírito Santo, esse cara vai te assaltar, muda de calçada. Só que eu não sabia quem era, eu não vi nada, eu nem olhei para trás. Eu só ouvi o barulho realmente da mobilete. E aí eu atravessei a rua, cheguei no canteiro central, fui para o outro lado da avenida, que é a Avenida Larga. E aí era um dia de, se eu não me engano, quinta-feira, e estava tendo um movimento nas barracas da Praia do Futuro. E aí muita gente nessa barraca. Aí quando eu atravessei a rua e fui pela calçada, andei uns 30 metros,
essa moto foi lá na frente, deu a volta e parou em frente à barraca, ao restaurante. E eu entrei na barraca dentro e aí saí andando pela praia de madrugada, andando pela praia, e aí consegui andar uns 300 metros, que eu já estava próximo à casa da família. E aí eu vim pela areia da praia de madrugada e fui para casa. E aí depois eu fiquei pensando, mais um livramento de Deus. Mas o que aconteceu? Há alguns meses atrás, antes desse episódio, eu namorava uma menina em outra cidade metropolitana. E aí eu saí da casa dela por volta de 22 horas, mais ou menos. Na época eu não tinha transporte, não tinha moto nem nada. E aí quando eu cheguei no ponto do ônibus, apareceu um cara que ele vinha numa mobilete também, empurrando a mobilete. Quando chegou próximo a mim, o cara ficou olhando para mim assim. Aí eu percebi que aquilo ali era uma armação. O cara estava fingindo, o objetivo realmente dele era me assaltar. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei parado, botei a mão assim no bolso, fiquei assobiando. O cara empurrou essa moto. Quando ele chegou assim na minha frente, ficou me olhando, me encarando. Na época eu usava uma calça comprida, roupa social, que eu trabalhei no banco alguns anos atrás. E aí quando eu cheguei, o cara ficou me encarando, beleza. Aí ele demorou um pouquinho, empurrou a moto, pegou. Quer dizer, era armação realmente. A moto não estava com defeito. E aí passou um tempo, ocorreu esse episódio. Eu deduzo que esse cara marcou a minha fisionomia e a roupa que eu estava, justamente, coincidentemente, eu imagino que era a mesma calça comprida nesse episódio que eu estava saindo da casa da namorada. Então, e esse cara me reconheceu, de alguma maneira queria me assaltar. E o Espírito Santo, né, me avisou que eu já ouvi essas vozes, tanto internamente, na minha mente, como externamente. E aí mais um livramento de Deus, que Deus me deu. E aí eu vou contar os próximos livramentos que eu tive, de coisas que Deus fala comigo. Que quando a gente é um escolhido, Deus orienta, Deus adverte, Deus livra de todo o mal. E aí conte também as suas experiências nas mensagens, para que possamos compartilhar experiências de um escolhido. Mais alguma coisa eu gravo depois. Uma vez, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos por volta de 10, 20 anos, em torno do ano 2000, mais ou menos 2010, eu estava numa barraca próximo aqui na Praia do Futuro. E aí eu ia andando, em volta de 1 hora da manhã, eu percebi que de longe, eu andando na rua, vi um barulho daquelas mobiletes, né? Bem alto, aquele barulhão. E aí logo em seguida, Jesus, né, fala no meu ouvido, Espírito Santo: esse cara vai te assaltar, muda de calçada. Só que eu não sabia quem era, eu não vi lá, eu nem olhei para trás. Eu só ouvi o barulho realmente da mobilete. E aí eu atravessei a rua, cheguei no canteiro central, fui para o outro lado da avenida, que é a Avenida Larga. E aí era um dia de, se eu não me engano, quinta-feira, e estava tendo um movimento nas barracas da Praia do Futuro. E aí muita gente nessa barraca. Aí quando eu atravessei a rua e fui pela calçada, andei uns 30 metros, essa moto foi lá na frente, deu a volta e parou em frente à barraca, ao restaurante. E eu entrei na barraca dentro e aí saí andando pela praia de madrugada, andando pela praia, e aí consegui andar uns 300 metros, que eu já estava próximo à casa da família. E aí eu vim pela areia da praia de madrugada e fui para casa. E aí depois eu fiquei pensando, mais um livramento de Deus. Mas o que aconteceu? Há alguns meses atrás, antes desse episódio, eu namorava uma menina em outra cidade metropolitana. E aí eu saí da casa dela
por volta de 22 horas mais ou menos. Na época eu não tinha transporte, não tinha moto nem nada. E aí quando eu cheguei,